Esse projeto. Ele foi diversas vezes interrompido por gritos da galeria. Os protestos eram voltados principalmente contra o governador Fernando Pimentel. Neste momento, o deputado Rogério Correia reclamou de ofensas dirigidas a ele por um dos manifestantes. O parlamentar cogitou pedir a retirada do homem da galeria. A oposição reagiu. Na falta de acordo e já com o quórum reduzido em plenário, o primeiro vice-presidente da Assembleia encerrou a reunião. A democracia comporta também, às vezes, uma discussão mais acalorada, mas agora os próprios deputados estão exagerando um pouco nessa discussão, nessa bipolaridade. E nós estamos conduzindo de tal maneira que não fiquemos nos polos, na discussão polarizada, mas numa discussão que busca a convergência para o bem do povo de Minas Gerais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Rogério Correia, do PT. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez, um prazer estar aqui no Visão Parlamentar. Deputado, ontem muita confusão aqui, né, no plenário, à noite. Está polarizando muito a casa esse projeto, né? Deve ser votado, começa a votação agora, né? Ele é um projeto muito importante. Com este projeto, o governador Fernando Pimentel viabiliza uma série de compromissos que fez com o povo mineiro. E o faz de forma inteligente. Existe um recurso que fica sob guarda do Tribunal de Justiça, que hoje é de aproximadamente 8 bilhões de reais. Esses recursos são de custas judiciais e sempre que alguém necessita, utiliza deste recurso para cumprir as decisões judiciais. Esse recurso vai aumentando e o que é utilizado dele é pouco em relação ao montante que se tem. A proposição é exatamente que nós mantenhamos um caixa desse recurso em torno de 25% esse ano e 30% ano que vem, com garantia, é claro, de que o governo do Estado fica com esta dívida a ser, sempre que necessário, utilizada pelos que são os proprietários desses recursos. Com isso, nós liberamos um percentual para que o Estado agora possa fazer cumprimento dos seus objetivos. Então, o aumento salarial dos professores, obras, pagamento de dívidas com a União que alivia o caixa para essas outras finalidades que eu coloquei. Então, é um recurso necessário combinado com o Tribunal de Justiça. É claro que isso vai viabilizar, como eu disse, os compromissos feitos pelo governador Fernando Pimentel. A oposição trabalha no sentido de buscar não permitir a viabilização deste projeto e eu diria até do governo. Por isso o embate às vezes chega a ficar tão radicalizado, mas é um recurso necessário, outros estados já estão utilizando dos mesmos recursos e eu creio que isso é uma saída inteligente, criativa, o governador Pimentel fez sem que ninguém tenha prejuízo em relação a isso. Repito que o projeto é apresentado tanto pelo governador do Estado quanto pelo presidente do Tribunal de Justiça, porque todas as garantias são dadas ao tribunal. O governador inclusive colocou no projeto que se ele não for aprovado pode haver atraso no pagamento dos servidores. A situação do Estado é grave, sempre foi. Quando o Pimentel assumiu, tinha uma dívida já desse orçamento de 7 bilhões e 200 milhões. É o déficit que nós herdamos só este ano dos governos passados do PSDB. Tem uma dívida acumulada no Estado de cerca de 100 bilhões. Fora isso, havia dívida social, a dívida com a educação, por exemplo, que os professores mal remunerados, insatisfeitos, que nós tivemos agora que fazer um bom acordo com a educação. A mesma coisa em relação à saúde. Nós vimos o Ministério Público Federal agora cobrar do governo uma dívida acumulada nos 12 anos do PSDB de 14 bilhões de reais. Então a dívida social na saúde, na segurança pública, na educação é muito grande. E a dívida econômica. Então é preciso agora que a gente tenha condições para suprir esses rombos deixados, que o governo utilize desse recurso esse ano. Então ele é um recurso fundamental, nós estamos trabalhando pela aprovação, o governador já nos explicou e os motivos são nobres e eu tenho convicção de que nós vamos aprovar, porque a maioria dos deputados quer viabilizar
que Minas Gerais continue funcionando e que funcione bem. Agora são 6 bilhões de reais, é mais ou menos o tanto que o Estado pretende usar. Agora, esse dinheiro, deputado, é dinheiro de depósito judicial, né? São dinheiro que as pessoas colocam sob a guarda do Tribunal de Justiça para ser usado, né, quando a causa ficar definida. É isso. Nesse sentido, a oposição tem argumentado que o Estado está fazendo é um confisco. Como é que o senhor avalia essa posição da oposição? Não há confisco, porque você tem a reserva que será utilizada sempre que necessário. Se extrapolar a reserva que tem lá, o governo tem que, evidentemente, bancar esse recurso. Então não tem nada confiscado. Precisou, estará apto a ser utilizado. Ninguém tem recurso retido por causa disso, por isso não é confisco. Confisco fizeram os deputados do PSDB ano passado. Esses sim, retiraram 3,8 bilhões do dinheiro da Previdência e Aposentadoria dos servidores. Não vão devolver. Esse foi confiscado realmente. Então eles fizeram isso, como fizeram no passado, querem nos igualar a eles, mas não há nada disso. Há toda a garantia do Caixa do Estado e do Governo de que esse recurso estará à disposição assim que for necessário. Agora, deputado, agora o projeto já entra agora na fase de votação. O que a gente pode esperar dessa tramitação agora aqui no plenário? Hoje o projeto ainda vai para a Comissão de Fiscalização Financeira para apreciar as emendas de primeiro turno e deve retornar amanhã cedo para o plenário. Nós vamos buscar a votação dele em primeiro turno amanhã, já em segundo turno votar na comissão amanhã mesmo. Temos que ter o interstício, um prazo de 24 horas de um turno para o outro, então eu creio que na sexta-feira, pela manhã, o projeto já estará em pauta. O presidente já comunicou reuniões até sexta-feira à noite e na semana que vem nós continuaremos com outros projetos, inclusive a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, até semana que vem nós estamos convidando todos os deputados a estarem presentes diariamente aqui na Assembleia para que a gente possa resolver esses problemas de Minas Gerais da melhor forma possível. E eu repito, esses 6 bilhões serão utilizados naquilo que o governo já alardeou. Aliviando o caixa do Estado, nós teremos condições de cumprir os compromissos com a educação, com a saúde, com a segurança pública. São essas as principalidades do Estado. Então, aquilo que foi compromisso de campanha, nós estamos buscando viabilizar. Deputado Rogério Corrêa, muito obrigada pela sua entrevista. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar. Foi o principal expoente do ciclo de Cataguases, um dos mais importantes ciclos regionais do cinema brasileiro. Em 1929, mudou-se para o Rio de Janeiro para atuar na produtora Cinédia, em parceria com Ademar Gonzaga. Na década seguinte, começou a trabalhar no Instituto Nacional do Cinema Educativo, onde dirigiu mais de 300 documentários de curta-metragem. Entre os filmes do diretor, destaque para Brasa Dormida, Ganga Bruta, O Descobrimento do Brasil e A Velha Fiar. Não tem como você construir o futuro, né? Se você não tem uma memória, principalmente pensando na perspectiva política, né? É fundamental essa memória. É preciso olhar para trás para a gente construir esse projeto de futuro, né? A sociedade brasileira passou por momentos muito difíceis, conquistou a sua democracia com muita luta e, bem ou mal, essa casa aqui foi palco, de alguma forma ela projeta toda essa luta da sociedade brasileira. Para mudar a política, pratique política.
olhar para a política como um assunto meu. Vou começar a me informar mais sobre política. Vou identificar os bons políticos, afinal, não são todos iguais. Não vou escolher o menos pior, quero o melhor candidato e por completo. Sem essa de deixar para escolher na última hora, eu já estou procurando meu candidato. Assembleia de Minas, o poder do cidadão. Nós voltamos com a Assembleia Notícia, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. E parlamentares discutiram hoje a insegurança no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Crimes como assalto à mão armada têm assustado os moradores e também os estudantes de uma faculdade da região. De acordo com os estudantes, os assaltos acontecem na passarela do viaduto Senegal, na Avenida Antônio Carlos, na Rua Diamantina, onde fica a entrada principal do ONBH, e na Rio Novo. Os crimes seriam cometidos por usuários de drogas. Ocorrem ali uma sequência grande ali de furtos ali que são feitos assim com caco de vidro, com estilete, com facas. Na audiência pública, a Polícia Militar informou que 64% dos crimes por ali são furtos de celulares. O índice pode ser maior, já que muitos estudantes preferem não prestar queixa. Com base nas ocorrências, a PM promete medidas para a região. Nós estamos implementando medidas de reforço no policiamento local, através do aumento de viaturas, base comunitária e também implementação do sistema Coban de policiamento, onde nós fortalecemos o policiamento comunitário, ou seja, nós colocamos um policial mais próximo da comunidade. Mas para membros do movimento Lagoinha Viva, aumentar o efetivo pode não ser o suficiente se o uso de drogas não for combatido e os usuários tratados. Eles cobram políticas públicas dos governos estadual e municipal. O que a gente tem de morador de rua que não sabe, nós não sabemos sequer para onde conduzi-los, né? E entendemos que a pastoral de rua, por exemplo, que faz parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, também não os contempla a voltar a viver em sociedade. Então, existem várias falhas em todos os programas que a gente conhece. Precisa intensificar esse trabalho preventivo nas escolas e também com clínica de recuperação, de encaminhamento por parte do Estado. É sim um problema de saúde pública e nós não podemos deixar de enxergar isso com essa clareza. O Estado precisa desenvolver políticas públicas mais efetivas. Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, recebeu o 3º encontro regional do Seminário Águas de Minas. No evento foi apresentado um panorama sobre a situação dos recursos hídricos na região, que sofre com a escassez de chuvas. Por telefone, o repórter Heitor Peixoto tem as informações. Governador Valadares tem quase 300 mil habitantes. A cidade é cortada pelo Rio Doce, um dos principais do estado. O rio, que já viveu cheias históricas, hoje desperta mais preocupação pela ameaça da escassez. 5 das 6 regiões que abastecem a bacia estão com chuvas abaixo da média histórica. Para piorar, o Rio Doce sofre com a ocupação desordenada, com o uso indiscriminado da água pela irrigação e com o lançamento de esgotos sem tratamento. Agora à tarde, o seminário continua. Os participantes serão divididos em grupos de trabalho que vão elaborar propostas para combater a crise hídrica, melhorar a gestão das águas e ampliar o saneamento básico. As sugestões devem ser levadas à etapa final em Belo Horizonte, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. De Governador Valadares, Heitor Peixoto para o Assembleia Notícia. E a Comissão de Meio Ambiente cobra mais fiscalização na bacia de Várzea das Flores, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os deputados estiveram em pontos de abastecimento e na represa, que sofre com assoreamento. A primeira parada da visita foi no córrego Maracanã, que deságua na represa Várzea das Flores. O riacho está muito poluído e até uma espuma se formou por causa dos detergentes jogados na rede de esgoto, que não recebeu tratamento. A Copasa disse que está trabalhando para resolver esse problema. Para colocar em operação e implantar 3 elevatórias de esgoto, que hoje lançam esgoto
no sistema Várzea das Flores, retirando dessa água aqui aproximadamente 5.000 ligações de esgoto. Um estudo apontou 62 nascentes que abastecem o reservatório. Esta não possui proteção nenhuma e tem até marcas de pegadas de animais. De acordo com os especialistas, se for muito pisoteada, a nascente pode secar. A água daqui também vai para a Lagoa Várzea das Flores, última parada da visita. Ela fica entre as cidades de Betim e Contagem e sofre com a poluição e com a ocupação desordenada no entorno. A Copasa informou que a altura da água da Várzea das Flores diminui 1 centímetro por dia, uma vazão de 750 litros por segundo para abastecimento de 15% da região metropolitana da capital. A falta de chuva dos últimos 2 anos deixou a situação ainda mais crítica. Em condições normais aqui, eu estaria submerso a mais ou menos 9 metros de profundidade. Parlamentares reclamaram da falta de fiscalização. Eu acho que a gente precisa de sair do discurso e traduzir em ações concretas, né? Cobrar da Copasa, cobrar do IEF, para que aqui seja realmente uma área, né, de fiscalização, e do Poder Municipal. É preciso apoiá-lo também para que ele possa também exercer o seu papel fiscalizador. O que tem ocorrido aqui são investimentos clandestinos, né, que não são tomadas deliberações, construções onde o esgoto é julgado diretamente dentro da represa, contrariando tudo aquilo que nós estamos defendendo aqui. O grande passo agora vai ser regulamentar a área de preservação ambiental. Esse é o nosso passo para exigir uma fiscalização mais permanente na bacia de Vargem das Flores. A Copasa disse que nos próximos meses a vazão da represa deve cair pela metade. Com a obra anunciada semana passada de captação a fio d'água do rio Paropeba, levando 5.000 litros d'água por segundo para a estação de tratamento da água do Rio Manso, encerrada essa obra em dezembro de 2015, nós poderemos, a partir de janeiro de 2016, reduzir ainda mais essa vazão. Nós temos tempo de corrigir, estamos aqui para corrigir isso e, se Deus quiser, nós vamos poder dar a nossa contribuição para que o meio ambiente seja respeitado e possa ter uma convivência saudável de ofertar as riquezas naturais que nós tanto merecemos. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Eli Tarquínio, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Dirceu Ribeiro faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Chamada para a recomposição do quórum. A chamada responde em 25 deputados, que somada aos 2 em comissão totalizam 27 parlamentares. Número insuficiente para a votação, mas suficiente para a continuação dos trabalhos. Motivo pelo qual o presidente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 249 do Regimento Interno, suspende a reunião por 10 minutos, para que se configure o quórum necessário para a votação. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento os deputados Lafayette Andrade, Bonifácio Mourão, Alencar Silveira Júnior e Felipe Etier. Após o que a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Declara prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de hoje às 18 horas. E nos termos do edital de convocação, para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levante-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre a mesa se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra a deputada Rosângela Reis, para proceder à leitura da correspondência, imediatamente a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Fernando Pimentel. Mensagem 52 de 2015, encaminho solicitação de tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 1915 de 2015. Estas são as correspondências, presidente. Cópia fiel. Até a fundamentação. Agora, não vou só com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria tratar aqui de um assunto e eu pediria, inclusive, o deputado Durval Ângelo que pudesse prestar atenção, o deputado Gustavo Correia, mas especialmente a direção da casa, de um assunto que nos preocupa muito. Em outra data eu tive essa preocupação e houve uma resposta muito ágil da presidência à época, sob a liderança do deputado e ex-governador. E eu gostaria, presidente, de dizer aqui
que os nossos servidores contratados da TV Assembleia estão passando por um momento dificílimo e nós não podemos deixar isso. Por isso pedi uma questão de ordem, por causa do funcionamento da nossa própria casa. Então nós temos aqui dezenas de servidores contratados pela empresa Virtual Cinema e Vídeo. Essa empresa fez um compromisso diante do diretor de TV, Rodrigo Lucena, e diante do diretor-geral, Cristiano Félix, que depositaria o pagamento do aviso prévio na data de ontem. A empresa deu canos nos servidores que estão aqui nos assistindo, presidente. Essa mesma empresa reuniu há cerca de 45 dias atrás com o Rodrigo Lucena, o nosso diretor de TV, com o Cristiano Félix, dizendo que iria fazer todo o pagamento desses servidores. Bom, o assunto é muito grave. Quando isso ocorreu na legislatura, há 2 legislaturas atrás, cuja presidência cabia ao Alberto Pinto Coelho, com relação às faxineiras, com aquela empresa que contratou para fazer a faxina, eu pessoalmente estive à frente da situação, e o deputado Alberto Pinto Coelho, com o ex-diretor-geral dessa casa, Eduardo Moreira, imediatamente somaram esforços, foram até o Ministério Público e, ao invés de repassar o dinheiro para a empresa, repassou diretamente aos servidores. Nós tínhamos senhoras grávidas, pessoas muito humildes que precisavam do dinheiro para poder pagar passagem para chegar até a Assembleia e não conseguiram. Neste momento nós estamos vivendo, estão aqui os servidores da nossa casa, são contratados. Só que na Assembleia existe algo no direito, presidente, da chamada responsabilidade solidária no direito do trabalho. O diretor Cristiano Félix, o ex-diretor Eduardo Moreira sabe muito bem disso, que é o operador do direito. Então a Assembleia, ela também deve figurar no polo passivo da ação trabalhista. E para isso, amanhã às 14h30, eu estarei aportando um requerimento para promover uma audiência pública, convidando todos os servidores contratados, porque são trabalhadores, devem ser respeitados e ter o seu direito garantido. E a Assembleia é corresponsável. No direito do trabalho, nós temos o Instituto da Responsabilidade Solidária. Não há como fugir disso. Então, a questão de ordem que eu faço, presidente, primeiro, Vossa Excelência, na qualidade de primeiro vice-presidente aqui da Assembleia, responsável nesse momento pela presidência dos trabalhos dessa casa, para que a mesa da Assembleia, na figura do nosso líder maior, do presidente dessa casa, o deputado Adalclever Lopes, não permita essa covardia que o senhor Marcílio Soares está fazendo com os servidores da Assembleia. São contratados, mas são servidores da Assembleia. Estão aqui no plenário, estão nas comissões, estão viajando com as comissões para o interior do Estado, para que a Assembleia tenha um trabalho à altura da Assembleia de Minas, que é referência em todo o país. Portanto, nós fazemos um apelo para que o presidente Adalclever Lopes imediatamente faça igual foi feito da outra vez, que já tome iniciativa de acionar o próprio Ministério Público Federal do Trabalho, e aí sim que a gente possa fazer um acordo direto com os servidores, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. E não adianta querer fugir, porque a Assembleia, ela é responsável solidariamente à luz do direito do trabalho. Nós não podemos ficar aqui com pessoas que iriam receber hoje, aliás ontem, o pagamento do aviso prévio. O cidadão simplesmente sumiu, desapareceu, não dá satisfação. Imagine que amanhã nós estaremos aportando um requerimento para discutir em audiência pública, convidando os diretores da nossa casa, convidando os representantes dos servidores e o Ministério Público Federal do Trabalho. Não é possível que uma casa onde os deputados, na sua totalidade, os 77, briguem tanto pelos servidores que estão lá fora, por servidor do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Executivo, de todos os servidores, como todos nós fazemos aqui, e na nossa própria casa, debaixo do nosso nariz, ocorra uma atrocidade como essa. Então faço aqui, presidente, não só uma questão de ordem, mas de certa forma um próprio desabafo para que o presidente Adalclever Lopes, na sua administração,
Não permita que isso aconteça. E peço Vossa Excelência que possa ser o portador dessa questão de ordem, desse pedido, desse apelo para o presidente. Nós não podemos deixar esses servidores de mãos vazias. O que eles fizeram foi trabalhar, adquiriram direitos trabalhistas, e esses direitos têm que ser reconhecidos. A Assembleia é corresponsável, é solidária. Portanto, faço um apelo a Vossa Excelência nesse sentido, presidente. Adotando a metodologia à luz do direito, e da qual eu me coloco a favor de Vossa Excelência, eu solicito que Vossa Excelência formalize a mesa, para que a mesa também, à luz do direito, dê uma resposta à altura das necessidades desse requerimento. Será entregue ainda nessa sessão, presidente. Senhor presidente, me concede... eu gostaria aqui só fazer um alerta, que nós vamos permitir... Um minuto, senhor presidente. A questão de ordem até 2h30. Um minuto apenas. De 2h30 a seguir, nós temos que adotar a seguinte: a presidência passa a receber proposições e considera a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente. Então, nós daqui um pouco vamos fazer a chamada, mas antes disso, até 2h30, nós vamos conceder a questão de ordem. Com a palavra do deputado João Leite. Aquele que exceder desse tempo não será concedido. Senhor presidente, apenas um minuto. Eu quero apoiar as palavras do deputado Sargento Rodrigues. Eu sei que eu falo em nome de todos os deputados e deputadas, não é? Nós queremos reconhecer o trabalho desses nossos companheiros nas comissões, no estado de Minas Gerais inteiro, fora do estado, viajando, muitas vezes correndo risco, e trazendo as imagens, né, do trabalho que a gente realiza, e muitas vezes produzindo documento. São documentos que nós utilizamos no nosso trabalho. Então é para apoiar essa iniciativa do deputado Sargento Rodrigues, e eu concordo com o deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia tem que usar a sua força em favor dessas pessoas. É importante o que já foi dito aqui: a Assembleia já pagou a empresa. O deputado Sargento Rodrigues acaba de dizer que pagou. Deputado... A Assembleia pagou. Bom. Conflito na palavra do deputado João Leite. Deputado Elitarquino, o conflito, talvez Vossa Excelência possa nos ajudar. O deputado Sargento Rodrigues disse que foi pago. O deputado Durval antes que não pagou, justamente para garantir o direito dos trabalhadores. Mas é apoio que nós queremos dar, e eu creio que eu falo em nome das deputadas, dos deputados. Nós queremos aqui deixar registrado, né, a nossa gratidão ao trabalho que vocês têm realizado junto a nós. Sem vocês, não era possível o trabalho que nós realizamos aqui, junto com toda a assessoria dessa casa. Vocês estão conosco e nós estamos com vocês nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Deputado Rogério Correia, eu solicito que seja breve, para depois conceder ao Vanderlei Miranda, e de 2h30 para frente nós temos que dar a palavra aos oradores inscritos, porque o meu tem aqui uma lista. O meu é questão de ordem. Questão de ordem é até 2h30. Bem, a questão de ordem não é, mas eu vou falar, presidente. Para não ter que discutir o regimento de Vossa Excelência, a questão de ordem pode ser a qualquer momento que eu vou citar o regimento, mas... Pois bem, presidente. Primeiro eu quero solidarizar também com os trabalhadores. Tenho certeza que o presidente Adalcléver vai ver essa situação e forçar a empresa, inclusive, que ela cumpra o compromisso que tem com os trabalhadores. É um dos grandes problemas da terceirização que a gente tem denunciado há muito tempo. Então, parabéns, nós queremos estar com vocês nessa luta. Presidente, a questão de ordem é o seguinte, diz respeito ao artigo 117 do Regimento Interno e da Resolução 5.176 de 97, que dispõe o seguinte: capítulo 5, da substituição do membro de comissão. O artigo 117 diz: o líder de bancada ou bloco parlamentar, na ausência do suplente, indicará substituto ao presidente da comissão. Parágrafo único. Se o comparecimento do membro efetivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando. Artigo 285, a retirada de proposição
será requerida pelo autor, interrompendo-se imediatamente a sua tramitação. Parágrafo 3º, não será objeto de requerimento a retirada de proposição cujo processo de votação já esteja iniciado. A indicação objeto dessa questão de ordem esteve na pauta de plenário no dia 3 de maio de 2011 e teve a requerimento do deputado Rogério Correia adiada a sua votação. Neste caso, poderíamos considerar como que iniciada a votação da indicação, tendo sido iniciada, não impediria sua retirada? Caso não se aplique o dispositivo acima, questionamos ainda em relação ao mesmo caso, que a aplicação do inciso 4 do artigo 223 do regimento dessa Casa, o artigo em questão assim dispõe, 233, será submetido à votação um requerimento escrito que solicitar, item 4, retirada de tramitação da proposição de autoria do requerente com parecer favorável. A indicação, objeto da mensagem 067, já recebeu o parecer favorável da comissão especial, o que levanta a dúvida da aplicação do artigo citado. Caso o dispositivo tenha que ser aplicado, ao caso, o requerimento do senhor governador não teria que ser submetido à votação? São essas, senhor presidente, as dúvidas que esperamos que sejam solucionadas. Eu solicito também ao presidente uma outra questão de ordem, referente também, senhor presidente, ao caso da substituição do líder. É que o líder indica substituição. Se essa substituição pode ser feita sem indicação do líder. Em suma, essa questão de ordem que eu levanto à presidência. Muito obrigado. A presidência vai responder à questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Na verdade, a mesa se preocupou muito, deputado João Leite, com a situação, tomou uma providência imediata, tanto que a nova empresa que hoje atende a Assembleia, acolheu a pedido da mesa 95% dos funcionários que já estavam na outra empresa. E a última parcela do pagamento da empresa está retida para que esse recurso seja utilizado para o pagamento do salário dos servidores. Então, essa providência já foi tomada, essa questão de ordem está respondida. Presidente, pela ordem. Pois não. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, fiz aqui o encaminhamento ao doutor Eli, que pediu apelo a Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência tomou a decisão acertada, agora é preciso que a mesa, obviamente, na figura de Vossa Excelência, viabilize a forma de pagamento, inclusive com o apoio do Ministério Público, como foi feito com a outra empresa, sob a direção do presidente Alberto Pinto Coelho, com a empresa que realizava faxina. Foi feito o mesmo formato. Reteve o recurso e pagou diretamente com a chancela do Ministério Público do Trabalho, porque aí a Casa, inclusive, evita ações trabalhistas lá na frente, cobrando da Assembleia o que nós chamamos de direito de responsabilidade solidária, a qual a Assembleia também figuraria. Mas Vossa Excelência tomou a decisão acertada. O apelo agora que faz esse sentido é Vossa Excelência possa acelerar esse processo de tratativas com o Ministério Público do Trabalho para que eles possam receber. Mas Vossa Excelência tomou a decisão acertada. Parabéns a Vossa Excelência. Mas só deixar claro que essa providência já foi tomada, 95% dos trabalhadores já estão trabalhando, portanto não ficaram sem os seus empregos, e a última parcela está retida justamente para fazer o que já foi feito, que é pagar a rescisão dos funcionários. Com a palavra, pela ordem, deputado Vanderlei Miranda. Com a palavra, orador inscrito Neilando Pimenta. Na sua ausência, João Alberto. Senhor presidente, deputada Dalclévia Lopes, senhoras e senhores deputados, telespectadores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, visitantes que estão aqui na galeria. A crise hídrica que atravessamos continua em estágio avançado. Preocupado com essa situação,
em um gesto nobre, logo no início do exercício da presidência, o deputado Adalclever Lopes criou a Comissão das Águas, para que pudéssemos verter esforços deste parlamento na busca de soluções e alternativas para enfrentarmos essa situação. Desde então, sob a presidência do jovem parlamentar Irã Barbosa, temos trabalhado nesse sentido. E foi nesta busca que recentemente estivemos cumprindo uma missão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em Paris, na Unesco, mais especificamente para conhecermos o Programa Hidrológico Internacional das Nações Unidas para os Estados-membros. Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fomos eu, o presidente Irã Barbosa e o deputado Arnaldo Silva Júnior. Lá fomos recebidos pela diretora do Programa Hidrológico Internacional da Unesco, doutora Blanca Jimenez, pelo diretor e futuro chefe do Programa Hidrológico Internacional da América Latina, senhor Miguel Doria, e pelo consultor da Unesco junto ao projeto Hidroex, senhor Igor Tamerão, que nos acompanha aqui hoje, presente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Programa Hidrológico Internacional, inaugurado em 75, é o único programa intergovernamental das Nações Unidas dedicado à educação, capacitação, gestão e investigação dos recursos hídricos, mormente investigando as secas e inundações que ocorrem pelo mundo afora. Um aspecto importante e de destaque é a dimensão social das águas e a análise sobre os aspectos culturais e humanos onde se dá a relação de povos com os recursos hídricos. É universal a compreensão da água doce como recurso fundamental para a saúde humana, erradicação da pobreza, segurança alimentar e preservação do meio ambiente. Mesmo assim, 80% do mundo vive em áreas ameaçadas com falta de água. Mais de 2 bilhões no mundo não têm acesso à água potável. 2,5 bilhões de humanos em países subdesenvolvidos não têm acesso a instalações sanitárias adequadas, sendo as populações rurais as mais afetadas. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o acesso à água potável e saneamento um direito fundamental, um direito humano e, portanto, uma visão holística é importante para compreender a necessidade de gerir a água doce de forma correta. O Programa Hidrológico Internacional, em sua 8ª etapa, trabalha com o tema segurança hídrica, responsabilidade local, responsabilidade regional e seus desafios globais. E divide esta etapa em 6 temas, dos quais eu destaco 2. Águas subterrâneas em um ambiente em mudança e educação, chave para a segurança das águas. A primeira representa 98% da água potável não congelada do mundo e teve seu uso aumentado significativamente nos últimos 50 anos. A segunda, fundamental para a preservação dos recursos naturais, trata da capacitação da comunidade científica no tema água, mas objetiva também as comunidades e escolas como ferramenta indispensável para mudanças de hábito e adoção de medidas conscientes sobre o uso responsável das águas. Nesse contexto, temos que ratificar o Centro Internacional Hidroex, um centro de categoria 2 da Unesco, e a Cidade das Águas como projeto estratégico para Minas Gerais, para a América do Sul e para o mundo. Um complexo que reúne a Universidade Estadual de Minas Gerais, com a presença de mais de 1.500 alunos, o Hidroex e um condomínio temático. É um centro que pode ser um centro de excelência para educar, capacitar e alcançarmos o conhecimento hídrico. A Unesco, durante a visita, ouvimos da nossa diretora Blanca Jimenez que Minas tem um papel estratégico no contexto internacional das Nações Unidas em relação aos recursos hídricos.
O centro tem um papel nacional e um papel internacional, como eu dizia. Um papel internacional junto à América do Sul e também junto à comunidade dos países de língua portuguesa, através de uma parceria com o Centro de Categoria 1, existente hoje na cidade de Delft, na Holanda. Essa parceria proporciona ao Hidroex oferecer mestrados e doutorados para estudantes brasileiros dentro de um dos melhores institutos de educação hidrológica do mundo e desenvolver políticas nos países de língua portuguesa, América Latina e Caribe. Além de ter serviço do Estado de Minas Gerais, técnicos reconhecidos mundialmente. Aliás, a comunidade dos países de língua portuguesa deveria ser observada por Minas como uma aliada estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado. E quando falo das comunidades dos países de língua portuguesa, falo aqui do nosso intercâmbio cultural, do nosso intercâmbio social e até dos intercâmbios comerciais que podemos fazer de Minas Gerais com os países chamados países de língua portuguesa. Concedo uma parte ao nobre deputado Arnaldo Silva. Deputado João Alberto, quero primeiramente parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à Comissão Extraordinária das Águas, e nós temos acompanhado e fazendo parte também desta comissão. Da mesma forma, quero cumprimentar o colega deputado Irã Barbosa, que conduz muito bem a presidência desta comissão. Cumprimentar e agradecer ao nosso presidente por ter concedido a oportunidade de participar nessa missão, que foi uma missão que eu acho que vem complementar, deputado João Alberto, o trabalho que a gente vem fazendo na Comissão Extraordinária das Águas, que é natural na mudança de governo, onde as questões elas estão ainda sendo levantadas, conhecidas, e eu, como um deputado que chega a esta casa, mas natural, lá da cidade de Frutal, conheço de perto a situação do Hidroex, conheço a concepção deste projeto, e nós, a partir daquela audiência pública que nós realizamos lá na cidade de Frutal, foi possível esclarecer uma série de dúvidas. E nessa missão realizada na Unesco, nós voltamos com a certeza de que o Hidroex integra hoje um dos centros de categoria 2 dos 28 centros que tem no mundo. E nós tivemos a oportunidade também de conceber lá e ter um documento da própria Unesco de que não terá mais nenhum centro criado desta categoria, e a importância que é o Hidroex no contexto não só de Minas Gerais, mas no contexto de América do Sul como um todo. Parabenizo Vossa Excelência por estar trazendo aqui as informações, um relato, um breve relato do que foi tratado lá, mas para reafirmar a importância que tem esse instituto, a importância que tem a inclusão disso junto à Unesco, e nós que em 2018 o Brasil estará sediando um Fórum Mundial de Águas, nós poderemos, nessa oportunidade, através do governo de Minas, estar entregando as obras concluídas desse centro de capacitação nível 2, que integrará um dos 28 centros. Parabéns, deputado João Alberto, fico feliz de fazer parte da Comissão Extraordinária das Águas. Deputado Arnaldo Silva, eu quero agradecer Vossa Excelência que tem nos liderado nesse caminho, nessa busca de fortalecimento desse centro tão importante, como eu disse anteriormente, não só para Minas Gerais, para o nosso país, para a América do Sul e para esse contexto internacional que se insere o nosso Estado e o nosso país, junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Vossa Excelência tem defendido arduamente, claro, como um deputado majoritário na cidade de Frutal, compreendendo a importância local do projeto, mas, sobretudo, compreendendo essa importância internacional que tem esse centro de referência, esse centro internacional. Uma parte ao deputado Paulo Lamac. Muito obrigado, deputado João Alberto. Não poderia deixar de manifestar aqui a satisfação de ver um tema dessa relevância sendo levantado, num momento em que toda a população do nosso país, especialmente a população de Minas Gerais, e aí eu destaco a população da região metropolitana de Belo Horizonte, que vem experimentando, depois de toda uma vida de crença que esse recurso tão precioso, que inclusive do ponto de vista econômico é um dos mais valiosos nos dias atuais, poderia passar ao status de produto escasso. Então, hoje me parece que a população brasileira, a população de Minas Gerais, a população da nossa grande Belo Horizonte, ela percebe a seriedade desse assunto. Eu gostaria de destacar a atuação da comissão extraordinária, que está realizando um seminário de altíssima qualidade, de altíssimo nível, né,
sob o comando do presidente Irã Barbosa, com a participação destacada de Vossa Excelência, do deputado Fábio, de outros parlamentares. Então, realmente é muito importante, é um marco para os debates que essa casa promove e acho um tema extremamente relevante, extremamente bem trazido por Vossa Excelência para essa discussão na data de hoje. Quero, dentro do contexto também, ressaltar do risco que a grande BH enfrentou e ainda enfrenta de escassez da disponibilidade da água. Então, aproveito para fortalecer o apelo que vem sendo feito todo o tempo pela Copasa, pelo Governo do Estado, a população que nos acompanha pela TV Assembleia, da necessidade de reduzirmos a utilização da água, de utilizarmos com parcimônia, com tranquilidade, porque, de fato, o dever de casa, que, conforme Vossa Excelência coloca, estamos avançando na pesquisa, no conhecimento da questão hídrica, mas o dever de casa básico, que é garantir o fornecimento de água para a região da grande BH, não foi realizado. Então, a gente corre contra o relógio. O governador Fernando Pimentel determinou as obras emergenciais de transposição de águas do Rio Paraopeba, e estamos correndo contra o relógio, porque estamos entrando no período de seca e essas medidas que já tinham que ter sido tomadas há muitos anos, é que lamentavelmente os governos anteriores não enxergaram o risco, a necessidade de garantir água para a população da região metropolitana. Por sorte e por competência, o nosso governador, assim que entrou no governo, percebeu, determinou, as obras estão adiantadas. Então, dentro desse tema tão importante trazido por Vossa Excelência, não poderíamos deixar de colocar que é muito importante estudarmos, estamos avançando nos estudos, mas temos que garantir o abastecimento de água para o nosso povo. Importantíssimo, deputado Agradeço, Paulo Amargo, muito deputado. obrigado. Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, sabe como é importante a gente fazer e criar instrumentos de capacitação, mas também buscarmos aí as soluções imediatas aí para nós podermos conter a crise que nós atravessamos hídrica em Minas Gerais e no nosso país. Mas voltando a essa questão, eu cito aqui uns números importantes do consumo mundial de água. 70% do consumo está voltado à agricultura, 22% à indústria e 8% ao consumo doméstico. Por isso nós precisamos também agir junto a práticas no campo para que a gente possa modernizar, instrumentalizar os nossos produtores com técnicas como de microaspersão, gotejamento, para que possamos conter também de forma efetiva, mas também mantendo a qualidade da produção que é realizada no campo, obviamente o alimento que é fundamental e vital para a essência da vida humana. E Minas Gerais é um estado fortemente agrícola. Nós sabemos que Minas Gerais tem hoje o seu PIB, no seu PIB representado pela agricultura, 1/3 do PIB. Estimamos que em 2015 serão 165 bilhões de reais o PIB do nosso agronegócio. Somos líderes na produção da pecuária leiteira, da cenoura, somos líderes na batata, somos o maior produtor de café do Brasil. Se Minas Gerais fosse um país, seríamos o maior produtor de café do mundo. E chamando a atenção, deputado Paulo Amargo, que Vossa Excelência disse aqui, nós temos aí o sistema Paraopeba gritando. Nós temos o sistema Rio Manso, Serra Azul e Vale das Flores, que compõem o sistema Paraopeba, que se nós analisarmos o ano de 2014 com o ano de 2015, ele opera no volume quase 50% abaixo do que operava no ano de 2014. E, para finalizar, eu queria lembrar aqui que o governador Fernando Pimentel tem dado esforços nesse sentido para poder comunicar com a população e, sobretudo, melhorar a gestão para mudar essa realidade. Nós sabemos que herdamos uma companhia de saneamento onde o desperdício de água atinge os números vergonhosos de 40%. Isso nós não podemos aceitar. Temos que buscar alguma forma de melhorar a gestão da nossa companhia de saneamento e o governador Fernando Pimentel enviou um projeto aqui para essa casa para que a gente possa buscar novos investimentos, possamos buscar através de parcerias e possamos investir no interior do estado de Minas Gerais, que está carente de investimento também em saneamento. Portanto, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez aqui a compreensão dos novos colegas e dizer que essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade
responsabilidade com os recursos naturais, uma responsabilidade dos recursos hídricos, que é bandeira não de um partido, mas é uma bandeira de todos, é uma bandeira de um país, é uma bandeira mundial. Uma parte, o deputado Felipe Atier. Eu quero parabenizar o deputado João Alberto por essas incursões num problema que na cabeça de muitos nunca existiria e que realmente nós temos tido assim uma alteração climática global que a vida inteira a Terra se alterou o clima, mas agora com o manuseio do homem está acelerando os processos e as coisas estão mudando. Onde nevava até agora não nevou, onde está chovendo não chovia, então as coisas estão muito alteradas. E essa questão climática que nós colocamos, Vossa Excelência ter ido buscar esse projeto das águas, está nessa comissão especial fazendo essa visita a pessoas que já estão nesse tema há muitos anos. O deputado Narciso Rodrigues levantou isso há muitos anos, essa questão das águas, hoje assumido lá também pelo deputado lá majoritário de Frutal, Arnaldo, está fazendo esse trabalho importante, e nós precisamos, sem dúvida, olhar isso com muita atenção e carinho. Nós, lá em Uberlândia, temos um projeto enorme de transposição do Rio Araguari para dentro do Rio Berabinha para abastecer a nossa cidade. São projetos que os governos federais, estaduais precisam priorizar nas grandes cidades brasileiras para que não haja escassez. E o trabalho de Vossa Excelência é importante junto com essa comissão, até para alertar as autoridades de um problema que é o mais terrível de todo. O homem pode ficar 10 dias sem comer, mas não fica 10 dias sem beber água. Devolvo a palavra e parabenizo o nobre, operoso deputado João Alberto por esse trabalho à frente dessa comissão e nessa visita que fez para tratar de assunto tão importante a Minas Gerais e ao Brasil. Obrigado, nobre deputado Felipe Atier. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Rogério Corrêa. Presidente, antes de passar o próximo orador inscrito, eu comecei a formular a questão de ordem no início da reunião, mas eu fiz confusão em relação aos artigos do regimento interno, então eu vou passar a fazer a leitura da questão de ordem do ponto de vista correto, ok, presidente? É o seguinte, diz respeito à aplicação e às consequências do artigo 117 do regimento interno e da resolução 5.176 de 1997, que dispõe o seguinte: capítulo 5º da substituição do membro de comissão. O artigo 117 diz: o líder de bancada ou de bloco parlamentar, na ausência do suplente, indicará substituto ao presidente da comissão. Parágrafo único. Se o comparecimento do membro efetivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando. Para garantia das prerrogativas e atribuições da liderança deste bloco parlamentar, foi enviado ofício dirigido a esta presidência através da Secretaria-Geral da Mesa, de onde se extrai: excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, venho comunicar que, em cumprimento ao disposto do artigo 117 do regimento interno desta Casa, as substituições de membros de comissões do bloco Minas Melhor só deverão ser aceitas com autorização prévia deste líder e assino como líder do bloco Minas Melhor. Tal prerrogativa, senhor presidente, da liderança do partido ou bloco, esculpida no artigo 117 do regimento interno, espelha-se na prerrogativa regimental de indicar ao presidente da Assembleia os membros titulares e suplentes das diversas comissões desta Casa, que, após receber as indicações das lideranças partidárias ou de blocos parlamentares, procede à sua designação. Da mesma forma, cabe ao líder, e somente ao líder da bancada ou bloco, indicar os presidentes das comissões ou substitutos dos membros titulares e suplentes que irão representar o partido ou bloco em uma reunião específica. Ocorre que, ao arrepio do que dispõe o regimento interno e a formalização perante a presidência e secretaria-geral da mesa, ocorreu em 30 de junho do corrente ano, às 18h30, a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, em local externo, com a presença de 3 membros, sendo 2 titulares e um terceiro parlamentar, cujo nome não foi indicado pelo líder como substituto para funcionar naquela reunião. Durante tal reunião, que a toda prova foi realizada sem quórum, uma vez que o terceiro deputado não representava o bloco parlamentar que detém a vaga na comissão, por inequívoca ausência de indicação do líder, foram aprovados diversos requerimentos. Diante do exposto,
requer seja decidida a presente questão de ordem com a resolução dos seguintes questionamentos. 1. É regimental o cômputo para fins de quórum de votação de proposições da presença de deputado que não tenha sido indicado pela liderança de seu bloco parlamentar ou partido? 2. Devem ser consideradas nulas as deliberações de comissão desta Casa que não atendem para indicação de substitutos pelos líderes partidários? Em caso positivo aos dois questionamentos, requer sejam declaradas nulas as deliberações tomadas pela Comissão de Segurança Pública em reunião extraordinária no dia 30 e em todas as reuniões em que se verificar a mesma ocorrência, a questão de ordem que eu suscito a Vossa Excelência. Obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, e só, novamente, deixar claro aos senhores deputados que conforme o acordo, nós respeitaremos sempre o pinga-fogo. Este foi um caso excepcional, mas a partir de agora, nem casos excepcionais. Faremos, então, respeito ao pinga-fogo. Então, portanto, primeiro o deputado Bonifácio Mourão, logo depois o deputado Carlos Pimenta. Emidim Madeira nós chamamos e ele estava ausente. Eu vou reescrevê-lo. Não, ele não foi chamado, não. Então, logo depois o deputado Bonifácio Mourão e Carlos Pimenta, deputado Emidim Madeira. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Pedi a Vossa Excelência para contar nosso tempo a partir do momento que tivesse condições de falar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos, através dessa oportunidade no Pinga Fogo, voltar à questão do projeto 2173, que retira os depósitos judiciais e transfere para o Caixa do Poder Executivo do Estado. Nós estamos aqui em mãos com a cópia da ação proposta pela Frente Mineira dos Prefeitos, através do prefeito Vladimir de Faria Azevedo, do município de Divinópolis. Esta frente representa nada menos do que 51% da população de Minas Gerais. Então nós estamos vendo que os municípios já começaram a se movimentar na justiça, mesmo antes de aprovada a lei. Ainda não é lei, porque ainda não votamos, nem foi publicada, não votamos, então, claro, não foi sequer votada e muito menos publicada. Mas esta representação é dirigida ao Conselho Nacional de Justiça. Por quê? O Conselho Nacional de Justiça, deputado Dalmo Ribeiro, proibiu o Tribunal de Justiça do Paraná de repassar qualquer importância para o Caixa do Estado, que o Conselho Nacional de Justiça entendeu que o Estado não pode legislar sobre matéria processual. E esta é uma matéria processual. Mas é processual por quê? Porque todo recurso que está depositado na Justiça é comandado por um processo, é ligado a um processo. As folhas do processo é que vão dizendo o que fazer com aquele recurso. As deliberações judiciais. Então, trata-se, evidentemente, de matéria processual. E o artigo 22, item 1 da Constituição Federal é claro como a luz do sol que matéria processual é de competência do Congresso Nacional e não das Assembleias Legislativas do Brasil. E o que é que nós estamos fazendo, deputado João Leite? Nós estamos, através de um projeto de lei estadual, revogando uma lei federal, porque a lei 11.429, lei ordinária, cumprindo o comando do artigo 22.1 da Constituição Federal, legisla sobre o assunto, delibera sobre o assunto, fala que só os recursos
os recursos só podem ser retirados de depósitos sociais só para pagar precatórios e dívida pública. Vem a lei do governador Pimentel, do PT, e fala que não, que aqui em Minas é diferente, que Minas é uma ilha solta no país, que em Minas não. Em Minas essa lei não vigora, essa lei vigora em outros estados, mas em Minas não. Em Minas, o recurso pode ser retirado dos depósitos sociais e pagar o que deseja o senhor governador, e ele insiste na questão da Previdência. O fim é nobre. Ninguém é contra a finalidade de pagar aposentados. Agora, porque o fim é nobre, não se pode, presidente Eli Tarquínio, não se pode usar qualquer meio porque o fim é nobre. Não. O meio não pode ser atropelando a lei. E é o que nós estamos fazendo aqui. Se o fim é nobre, nós vamos usar qualquer meio, nós vamos respeitar a Constituição Federal, nós vamos respeitar a Lei 11.429. Não. Nós não estamos aqui para isso, não. Nós vamos buscar recursos em outras fontes, mas nunca a legislação bem feita pesa sobre a nossa responsabilidade, pesa sobre os nossos ombros. Nós não podemos atropelar desta forma, deputado Duarte Bechir, a lei federal, em hipótese nenhuma, até porque esta lei federal está respaldada por grandes juristas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ilustre ministra mineira, grande professora Carmen Lúcia, que mostrou que é inconstitucional, que é ilegal, que o recurso não pode ser tomado do particular, como se está tomando, porque, na verdade, deputado João Leite, e nós falamos aqui ontem, Vossa Excelência deu voto nesse sentido, firmou posição e falou que votará contra, porque nós estaremos tomando recursos até provenientes da pensão alimentícia. E isso é muito grave, porque uma mulher move uma ação contra o marido que a abandonou e a deixou cheia de filhos menores. Depois ela ganha esta ação, deposita-se na justiça, os filhos precisam daquele dinheiro para comprar remédio, para comprar alimentos, para ir ao supermercado com toda a inflação que está e trazer pelo menos meio carrinho para a sua casa, mas não vai conseguir o dinheiro. Por que não vai conseguir? Porque o Estado terá passado a mão no dinheiro. Quando os deputados da base falam que o presidente do Tribunal de Justiça assinou o projeto, assinou, mas ele não julgou. Se ele julgasse, eu tenho certeza absoluta que ele não teria coragem de falar que esse projeto é constitucional. Ele assinou de uma forma administrativa, tão somente, mas ele não julgou. Quem está julgando é o Supremo Tribunal Federal. Já a ministra Carmen Lúcia já antecipou a sua posição. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão superior, já proibiu o Estado do Paraná de fazer repasse nesse sentido. Com muito prazer, concedo a parte ao deputado que está na frente, meu grande companheiro e amigo, deputado João Leite. Obrigado, deputado e professor Mourão, que é o relator da Constituição do Estado de Minas Gerais. É com muita honra que sou seu colega, não apenas nesta Assembleia, mas no partido, na bancada do PSDB. E eu queria tomar emprestado aqui, líder Mourão, a nota da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Paraná. O governador do Paraná, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, apresentou no Paraná o mesmo projeto. Lá é diferente porque o governador pediu 30%. Aqui o governador Pimentel está pedindo 75%. Que significa 6 bilhões de reais. Pronto. A bancada do Partido dos Trabalhadores lá alega que o projeto é inconstitucional e ilegal, pois possibilita que o Poder Executivo se aproprie indevidamente de recursos dos cidadãos que se encontram depositados em juízo, como garantia de ações sobre as quais não existem decisões judiciais finais. O projeto viola a independência e harmonia entre os poderes,
conforme dispõe o artigo 2º da Constituição Federal. No argumento da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia do Paraná, eles falam sobre o questionamento feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Aqui nós estamos tentando falar com a OAB de Minas Gerais e está difícil. Mas a OAB do Paraná, ela, quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto, ela obteve liminar no Conselho Nacional de Justiça, suspendendo o decreto judiciário que autorizava a legalização de convênio entre o TJ e o governo do Estado para transferência de recursos dos depósitos judiciais para a conta única. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. Inclusive, o PT do Paraná diz também que é inconstitucional. Mas nós estamos meio acostumados com isso, né? Tem hora que o PT fala uma coisa, tem hora que fala outra. Imagine que aqui agora, o deputado João Alberto fazia uma apresentação, quero parabenizar meu amigo João Alberto pelo trabalho que ele vem realizando, e ele falava sobre a escassez hídrica. Pois não teve um deputado aqui que o aparteou e disse que o governo iniciou o sistema Paropeba? Isso foi projeto do governo passado, como é o do sistema Rio Manso. Eles são assim, no Paraná inconstitucional, em Minas Gerais eles querem fazer com que possa. O meu voto é não. Obrigado, deputado João Leite. Vossa Excelência está mostrando que estão agindo com 2 pesos e 2 medidas. Com muito prazer, vou conceder uma parte ao ilustre deputado que me concedeu gentilmente uma parte, ao deputado Fábio Xerém. Deputado Bonifácio Mourão, agradeço a parte e dizer do zelo e do cuidado com que esse projeto de lei foi encaminhado à Assembleia do Estado. Veja bem que é a primeira vez na história da Assembleia de Minas que o presidente do Tribunal de Justiça é coautor de um projeto de lei junto ao governador, diferentemente do que ocorreu no Paraná. Além disso, a título de exemplificação, mencionamos o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que financiou e financia milhares de habitações ao longo de várias décadas aqui no país. Ora, esse dinheiro podia simplesmente ficar parado à disponibilização do sistema bancário nacional, rendendo juros baixos. Mas alguém, em algum momento, teve a feliz iniciativa de usar parte desses recursos para financiar a habitação para todos os brasileiros. Dessa forma, hoje, nós temos aqui o mesmo espírito, o mesmo projeto, que tende a impedir que recursos financeiros de alta monta fiquem parados simplesmente à disposição do sistema bancário. Dessa forma, o projeto tem 70% da sua utilização garantida para o financiamento de precatórios, de dívidas, de remanejamento das questões previdenciárias, que aqui no nosso estado é muito premente, e a partir daí tem um saldo permanente, fixo, de 30%, ou seja, ao final de cada demanda, qualquer parte, réu ou autor que possa ter tido a demanda no Tribunal de Justiça e com recursos financiados, parados, depositados judicialmente, ele poderá sim sacar o recurso. A título também de ilustração, somente 10% desses valores já deram baixa em um ano. Dessa forma, deputado Bonifácio Mourão, qualquer demanda que terminar, vai haver um saldo para essa utilidade, para repor o depósito judicial da demanda. E ao longo do tempo, o restante do recurso fica financiando educação, saúde, os débitos do Estado. Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Agradeço a gentileza da concessão da parte. Obrigado, deputado Fábio Xerém. Vou conceder uma parte ao deputado Gustavo Haddad, mas antes, deputado, eu gostaria de responder rapidinho ao deputado Fábio Xerém. Deputado Fábio Xerém, primeiro eu já disse aqui que os fins não justificam os meios. Os fins podem ser os mais nobres, mas os meios não podem ser atropelando a lei, atropelando a Constituição Federal, e é o que está sendo feito aqui. Segundo, quando o dinheiro depositado na Justiça como está, rende ao Tribunal de Justiça, em média, 0,5%, de acordo com o contrato com o Banco do Brasil. Passando para o Estado, vai render 0,3%.
Então já aí vem o problema, Vossa Excelência, já cai por terra o argumento de Vossa Excelência. Então aí já não tem esse argumento, já não mais prevalece. Vai cair, está no projeto, está no artigo do projeto dizendo que cai para 0,3 e está rendendo 0,5. Então eu gostaria de responder nesse sentido, que os fins não justificam os meios. E os meios também, mesmo esse meio de Vossa Excelência, não convencem a ninguém. Nada justifica retirar o dinheiro de particulares como está para depositar no Caixa Único do Estado. E não tem nada garantido que eles vão receber depois, não. Quando o juiz, ao final da causa, der um despacho assim, libere-se o recurso para o vencedor da demanda, ele não terá recurso garantido ali, que o Estado já terá retirado. Com muita prazer, concedo a parte ao nosso líder, deputado Gustavo Valadares. Deputado Mourão, quero lhe parabenizar pelo seu posicionamento no que diz respeito a este projeto, mas eu também venho só rebater o principal argumento de um dos porta-vozes do governo aqui, porque se for verdade, eu vou sugerir à população de Minas Gerais que retire seu dinheiro da poupança, aqueles que têm dinheiro na poupança, porque o dinheiro parado pode ser então utilizado pelo governo. Então agora eles estão tomando do fundo do judiciário. Amanhã eles podem ir atrás do fundo da poupança do senhor, do João Leite, das filhas dele, da esposa. Onde tiver dinheiro parado, segundo o argumento de um dos porta-vozes do governo aqui, eles podem ir lá e tomar o dinheiro. Sabe para quê, deputado Mourão? Para tentar limpar a lambança que fizeram em 6 meses de governo. Sabe o que está escrito na justificativa quando encaminharam o projeto para cá, senhoras e senhores? Que se nós não aprovarmos o projeto até agora, o meio de julho, que corremos o risco de não ter pagamento de salários para os funcionários públicos em agosto próximo, repasse para os demais poderes, colocando a faca no nosso pescoço, né? Então é isso aí, ele quer esse dinheiro, que é nosso dinheiro, para tentar se refazer da lambança que fizeram em pouco mais de 6 meses de governo. Parabéns, Vossa Excelência, estamos juntos na mesma trincheira para não deixar que esse projeto prospere na Câmara. Deputado, está vencendo o tempo. Terminar, presidente? Então eu quero terminar dizendo o seguinte, só para rebater o último argumento utilizado pelo ilustre deputado Fábio Xerengo, ele fala que lá no Paraná não foram coautores executivo e judiciário. Aqui foram, e aí está mais uma ilegalidade. O artigo 65 da Constituição Mineira prevê quais são os poderes ou as pessoas que podem tomar iniciativa de lei. E quais são? Exatamente, a mesa da Assembleia nos projetos da sua competência, o Tribunal de Contas nos projetos da sua competência, o Poder Executivo e o Tribunal de Justiça. Não há previsão na Constituição Mineira de proposta por 2 poderes em conjunto. E deputado Bexir e deputado João Leite, tem 2 princípios fundamentais na Constituição Federal. Tudo que não é proibido na Constituição Federal é permitido ao particular, mas ao poder público é diferente. O poder público só pode fazer aquilo que a lei manda, e isso a lei não manda. O presidente não chamou por direto. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado Eli Tarquínio, senhoras, senhores deputados presentes, uma saudação especial aos serventuários da Justiça que aqui estão, e já por diversas reuniões, legitimamente, eles reivindicam um direito que é deles. Eu só gostaria de dizer que no momento em que o projeto estiver na ordem do dia, nós teremos a oportunidade de discuti-lo, mas acima de qualquer situação, eu acho que o mais importante é a preservação da função pública, a preservação do emprego. Então o senhor está de parabéns, continue dessa forma, continue aqui pressionando o Legislativo, porque é prerrogativa do Poder Legislativo votar as questões da anistia. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro quero tratar de 2 assuntos. O primeiro assunto, o deputado João Alberto, aqui presente, ele fez um belíssimo discurso, depoimento dessa tribuna, tratando da questão das águas.
tratando da questão melhor, da escassez das águas e apresentando uma proposta avançada, uma proposta que vai certamente colocar Minas Gerais na vanguarda. Eu acho que é por aí mesmo. Mas só gostaria, João, de acrescentar à sua fala um único tópico. Para que a gente possa chegar a esse estágio, a essa excelência que Vossa Excelência apresentou aqui, a excelência de proposta, eu acho que o mais importante, nós temos que procurar fazer com que, aqui em Minas, nós possamos preservar as nossas nascentes, nós possamos preservar as nossas bacias e nós possamos dar continuidade ao programa que foi iniciado há algum tempo atrás, de construir as barragens necessárias para poder manter as nossas águas e reservar as nossas águas. Vossa Excelência não foi a Montes Claros, no Seminário das Águas. A comissão ela esteve representada pelo companheiro Genaro, o Leandro Genaro, e ali ele pôde sentir na pele, ele pôde testemunhar, alguns fatos. Primeiro, que não existe em Minas Gerais, talvez no país todo, experiências tão importantes, experiências tão vividas com relação à convivência com a seca e a valorização das águas, como existe no norte de Minas. Nós apresentamos, e foi apresentada à comissão, e isto tornou-se documento que será apresentado no momento oportuno, de que o norte de Minas, ele, há décadas, muitas décadas, nós só temos uma certeza, que nós não temos água suficiente como tem em outras regiões. E a segunda verdade é que o norte mineiro, ele valoriza a água que cai lá no sertão mineiro. Cai 3 meses no ano, em abundância, e depois nós passamos 9 meses sem ver uma gota de chuva. E nós deixamos claro que não se fala em preservar as nossas águas, em valorizar as águas, não se fala nada disso, se nós não tivermos algumas ações. Primeiro, o saneamento das nossas bacias. O Rio São Francisco, que os senhores conhecem, que todos nós conhecemos, que há poucos anos atrás foi comemorado os 500 anos do descobrimento do Rio São Francisco, meu caro João Alberto, ele está morrendo. O Rio São Francisco, ele está agonizando, ele está morrendo por falta da preservação das nascentes, que compõem o grande Rio São Francisco, mas está morrendo pelo assoreamento, está morrendo pela destruição das matas ciliares, está morrendo com o esgoto in natura que é jogado das cidades, de centenas de cidades ao longo do São Francisco, dentro do Rio São Francisco, da calha do São Francisco, e ele está morrendo, agonizando, talvez desesperançoso com o governo federal, que todos os anos anuncia medidas e todos os anos as medidas não saem do papel. Nós temos o Rio Verde Grande, que era o símbolo do norte de Minas. Esse já morreu. Um rio que há 20 anos atrás se pescava surubim dentro do Rio Verde Grande. E hoje ele só corre nos períodos chuvosos. O rio do Alto Rio Pardo, que é maravilhoso, que atendia a milhares de famílias do Alto Rio Pardo, já morreu. O Jequitaí já morreu, está morrendo. Então, como é que se pode pensar em ter ações se o governo federal assiste tudo isso, está muito mais preocupado em fazer a transposição das águas do São Francisco do que preservar a caixa d'água do Brasil, que é aqui em Minas Gerais. Isso tudo machuca, isso tudo dói. E nós temos também as nossas barragens, João Alberto. Tem barragens que foram projetadas há 50 anos atrás, quando o Brasil era o Brasil. Há 50 anos atrás pensava-se em construir a barragem do Jequitaí. E no ano passado, o presidente da Codevasf, o representante do governo federal,
estourou, pipocou foguete lá na cidade de Jequitaí, as máquinas começaram a rasgar as montanhas para a construção da barragem do Jequitaí, e foi só essa cena política que aconteceu para poder ganhar votos, para esta presidenta, ainda presidenta, ganhar os votos do Norte Mineiro, que as máquinas sumiram lá do rio Jequitaí, na construção dessa barragem. Uma barragem que vai irrigar 35 mil hectares por gravidade, uma barragem que vai gerar energia elétrica e uma barragem que vai servir de contenção para regularizar as águas do São Francisco. Como se pode pensar em preservação, minha cara Rosângela, daqui a pouco, com prazer, eu quero te ouvir, se a barragem de Iberizal, ela começou há 10 anos atrás, o maciço está pronto, 10 anos atrás, gastou-se 150 milhões, e depois paralisou, tem 10 anos que não se faz mais nada, que não se fala mais nada. O deputado Paulo Guedes subia dessa tribuna e falava, isso é porque há uma dissonância, uma falta de entendimento entre o governo federal do meu PT, batia no peito, com o governo estadual que é do PSDB. E agora ganharam o governo aqui em Minas, e está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, Dilson. Todas aquelas desculpas de questões ambientais, de que o governo do Anastasia, do Aécio, não gostava do Lula, não gostava da Dilma. O discurso era esse, agora está tudo parado. Então eu acho que essas autoridades, elas têm que parar muito com esse discurso fácil. Agora mesmo nós estamos vendo aí esse projeto do governo Pimentel, que está prevendo a posse dos depósitos judiciários. Eu estava pensando ali há pouco, conversando ali com o Isauro Calais, meu amigo lá de Juiz de Fora, estava escutando aí os pronunciamentos, Isauro, e depois eu comecei a imaginar, você sabe que o Pimentel está certo? O dinheiro está parado, não fala nada, mas preste atenção, ele, se fosse eu governador, eu também queria esse dinheiro que está parado, mas estão fazendo a coisa completamente errada. Esse dinheiro não pertence ao Estado, esse dinheiro não pertence ao governo, esse dinheiro pertence às pessoas que estão em demanda com o Estado, esperando uma decisão, uma jurídica, para que o processo seja julgado e transitado. E onde ficam as prefeituras, que também tem parte desses recursos? A prefeitura de Sete Lagoas deve ter. Há poucos minutos, meu caro João Magalhães, o prefeito Rui Muniz me ligou e falou, olha, só Montes Claros deve ter mais de 20 milhões em depósitos. E ele vai entrar na justiça porque ele quer a parte dele. Então eu acho que o projeto, ele tem um erro de origem, que é o erro da inconstitucionalidade. O dinheiro não é do governo do Estado. O dinheiro não pertence ao governo, embora, tenho certeza, pode até ser bem aplicado na área de educação, de saúde, de pagamentos de salários, de aposentadoria. Mas tem que começar a coisa certa. Para isso nós temos um caminho da justiça. Para isso nós temos o Supremo Tribunal Federal. Para isso nós temos o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. E não é possível que esse dinheiro que está depositado à espera de uma decisão judicial, ele possa ser usado dessa maneira. Em tese o Pimentel está certo, o dinheiro está parado, é preciso do dinheiro. Porque se esse dinheiro não entrar, vai faltar recursos para pagar o funcionalismo a partir de agosto. A palavra não é minha não, eu vi hoje na imprensa. Então é necessário que essa casa, ela não dê um aval à inconstitucionalidade e à ilegalidade. Pois não, Rosângela? Deputado Carlos Pimenta, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala e quero agradecer a parte. Nós estamos vivendo uma escassez hídrica no nosso país, no mundo, e no nosso estado nós somos considerados ainda a maior caixa d'água do país. E, infelizmente, falta-se
o acesso a essa água, a esse recurso precioso e ainda mais. Nós temos aí grandes necessidades de infraestrutura, de investimento, para que realmente essa água faça chegar nas comunidades. Mas eu gostaria, aproveitando essa parte, deputado Carlos Pimenta, dizer que amanhã o nosso governador está indo no nosso município de Ipatinga, no Vale do Aço, onde estará ouvindo as pessoas para o fórum regional que vai acontecer lá. E as demandas lá são grandes e são muitas demandas. Nós temos lá a construção do Hemocentro, que não foi realizado, e há muito tempo nós estamos aqui lutando nessa casa e junto aos governos passados para que acontecesse a construção desse Hemocentro, também a construção do Instituto Médico Legal, que há uma grande necessidade, a regulamentação da lei da extinta Minas Caixa, que é uma luta grande, a construção da 760, que foi colocada máquinas na pista, foi iniciado a terraplanagem e não ocorreu. Então, são demandas importantes para a nossa região, para o nosso Vale do Aço, e que nós estaremos lá amanhã discutindo esses assuntos e também buscando inserir no projeto de governo desse novo governo, do governo Pimentel. Meu muito obrigado. Eu te cumprimento também pela parte. Eu acho que Vossa Excelência tocou no assunto, né? Eu estava começando a falar sobre isso, e Vossa Excelência completou. O país está parado, Vossa Excelência. Eu acho que o governador do estado, o governador Pimentel, ele tem que fazer valer a sua autoridade de maior liderança do Partido dos Trabalhadores do Brasil hoje. É ele. Não é a Dilma, essa está liquidada. Eu acho que dentro de 60 dias, se tudo correr bem para ela, ela ainda permanece no governo, né? O partido, ele tem que procurar fazer valer a sua força, a sua autoridade. Ele tem que procurar chegar lá em Brasília e exigir de Brasília que se prepare, né, um atendimento especializado, um atendimento prioritário para Minas Gerais. Veja bem a sua cidade, Ipatinga, uma cidade maravilhosa, forte, né? Já está passando por dificuldade na saúde, na infraestrutura. E nesse norte todo, Rosângela, e lá no Jequitinhonha, eu ia falar sobre a saúde, mas vou deixar para outra oportunidade. Na cidade de Nanuque, uma cidade de quase 50 mil, mais de 50 mil habitantes, uma cidade que só tem um hospital particular que está funcionando, né? O hospital municipal, precariamente, porque a prefeitura não pode arcar com os recursos. E o hospital regional que foi prometido, João Magalhães conhece bem lá em Nanuque, nem o projeto, João, eles complementaram para poder fazer o projeto. Então, eu queria falar um pouco sobre a saúde, vou deixar para outra oportunidade, mas a saúde de Minas Gerais, ela está falida, está o caos. Agora mesmo a comissão está em Nova Lima discutindo o fechamento do hospital. Aqui em Belo Horizonte, só para encerrar, aqui em Belo Horizonte, o Centro Geral de Pediatria, 157 leitos, está fechando as portas. Essa semana, 30 mil mineiros ficaram sem cirurgias eletivas por falta de recursos de Brasília para Minas Gerais. Então, parabéns, tem que ser dessa forma, tem que falar, tem que reivindicar, e eu espero que o Pimentel tenha sorte lá em Ipatinga, porque hoje eu recebi um comunicado que vai ter um panelaço lá em Ipatinga. Não sei se é por causa do Pimentel ou se é por causa da dificuldade do povo de Ipatinga. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, com a palavra o deputado Ricardo Faria. Não estando presente, com a palavra o deputado Deiró Marra. Da mesma forma, deputada Marília Campos. Não estando presente, deputada Celise Laviola. Não estando presente, deputado João Leite, que disporá de 4 minutos dentro do regimento interno para sua fala.
Excelência, deputado João Leite, deputado você Valadares, não merece apenas 4 minutos. Eu sugeriria que Vossa Excelência abrisse mão desse tempo. Não abro, sabe por quê? Nós estamos muito próximos do recesso, gente. Então, eu quero aproveitar esses 4 minutos e queria... Estamos em processo de obstrução, Vossa Excelência poderá fazer mais. Eu queria saudar as deputadas, os deputados, saudar também a todos que acompanham essa reunião do plenário da Assembleia Legislativa. Vou no mesmo passo do deputado Bonifácio Mourão, né, que nos deu uma aula aqui hoje à tarde, queremos agradecê-lo, nem tivemos que pagar. Imagine que uma consultoria dessa hoje é cobrado caro no Brasil, viu? Você viu? Zé Dirceu conseguiu de dentro da papuda receber dinheiro de consultoria. Então, hoje custa caro esse negócio de consultoria no Brasil, e Vossa Excelência nos deu aqui uma aula e nós não tivemos que pagar nada. Agora, o que me impressiona na mensagem do governador, olha, 6 mandatos aqui eu já tinha ouvido sobre tudo. Agora, um governador escrever numa mensagem para a Assembleia Legislativa, deputado Gilson Mello, não é? Mais experiente do que eu recorro a Vossa Excelência. O senhor já tinha visto um governador mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa dizendo que se a Assembleia não votar, não tem dinheiro para pagar salário e não tem dinheiro para passar para os outros poderes? Eu não me lembro de uma mensagem dessas. Olha, o PT não tem medo de nada. Não tem medo de nada, que coisa impressionante. É claro que essa é uma pressão contra essa casa, mas eles não têm medo, são atrevidos. Esse atrevimento, imagine que esse governo que paga para esse secretário Elvésio Magalhães, o homem recebeu 59 mil reais de salário no mês passado. 59 mil reais de salário. Olha, eu fico assim impressionado, dizer que não tem dinheiro, mas paga 59 mil. Diz aí na entrevista o senhor Elvésio Magalhães que ele tinha dinheiro para trás para receber. Mamãe, você que está esperando aquele texto do meu pai, que se viu nas ruas como policial, eu não consigo ter esse poder de você, viúva, receber esse dinheiro. Mas o para trás do seu Elvésio Magalhães ele recebe. E agora o comandante da Polícia Militar estava no portal Transparência, agora tiraram. O homem recebeu bruto 65 mil reais no mês passado. E os delegados, todos eles nessa faixa. Esse governo não tem dinheiro? Seu Elvésio Magalhães está em todos os conselhos, conselho da CEMIG, conselho da CODEMIG. Nós vimos aqui o PT gritar, né? Nós vamos aumentar o salário dos secretários, porque nós não vamos fazer como o governo passado, colocar secretários em conselhos. Estão em todos os conselhos. É algo impressionante. O PT não tem medo de nada. Eles são atrevidos. Esse governador é um governador atrevido. Mandar para a Assembleia Legislativa desta maneira. Nunca antes na história de Minas Gerais um governador fez isso com a Assembleia. Ou vocês votem, ou eu não passo dinheiro para a Assembleia. Que arrogância! Que arrogância, que desrespeito. Ou vocês votam, ou não passo dinheiro para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou vocês votam, ou não tem dinheiro para pagar o servidor público do Estado de Minas Gerais. Atrevido, arrogante, soberbo. É algo impressionante que está acontecendo no nosso Estado. E olha a situação desse governador. Na história do Brasil... Vossa Excelência me concede mais um minuto, presidente? Mais um minuto apenas? Muito obrigado. Partindo de você, João, né, o regimento até fica mais leniente. Eu fico até sem graça de pedir algo a Vossa Excelência, dada a nossa amizade, né, o nosso amor um pelo outro. Isso aqui não é mesmo? O mais importante. O respeito que eu tenho por Vossa Excelência, não é? Sou seu seguidor, não é mesmo? Eu quero, inclusive, ler... quando terminar o livro de Eli. Imagine que na história do Brasil foram pedidos 30 vezes, a Polícia Federal pediu 30 vezes para investigar um governador de estado.
Dos 30 pedidos, 5, lembra bem o deputado Alencar da Silveira Júnior, foram aprovados. Dos 5, 4 foram cassados. Seu Pimentel, o sexto na história do Brasil. De 5, 4 governadores foram cassados. Para o Supremo aceitar e investigar um governador tem que ser coisa grave. E é grave o que aconteceu no Ministério. Repasse para empresas laranjas da mulher do governador. Algo assim inaceitável. Não vou abusar do meu líder, Eli Tarquínio, pelo respeito que tem por Vossa Excelência. Rendo-lhe as minhas homenagens e agradeço o tempo excedente que Vossa Excelência me concedeu e continua essa amizade cada vez mais viva entre nós. A minha estima é recíproca, grande deputado João Leite. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo as comunicações da presidência e apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações da presidência. A presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 12 do artigo 82, combinado com o inciso 4º do artigo 173 do Regimento Interno, torna sem efeito o recebimento e o deferimento do requerimento ordinário número 1831/2015 do deputado Anselmo José Domingos, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3133/2012 de sua autoria e determina o arquivamento do requerimento. A presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 12 do artigo 82 do Regimento Interno, nos termos da decisão normativa da presidência número 16, torna sem efeito o recebimento e deferimento do requerimento ordinário 1895/2015 do deputado Vander Borges, em que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 2001/2008 dos deputados Vander Borges e Antônio Júlio e determina o desarquivamento do requerimento. Comunicação. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos da decisão normativa da presidência número 9, os requerimentos números 1415, 1428 a 1437/2015, de autoria da Comissão de Política Agropecuária, 1423 a 1427/2015, de autoria da Comissão de Esporte, 1438 a 1450/2015, de autoria da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 74, combinado com o artigo 79, inciso 1 do Regimento Interno, considerando que mais de 12% da população de Minas Gerais são idosos, considerando a importância de ampliar os debates acerca dos direitos dessa parcela da população, especialmente no que tange à atenção e aos cuidados específicos de que necessitam, considerando ainda a necessidade de aprimoramento de legislação que assegure os direitos e as políticas públicas voltadas para os idosos, decide. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Extraordinária do Idoso com a finalidade de realizar estudos e debates acerca das necessidades e dos direitos dos idosos. Artigo 2º. A Comissão Extraordinária dos Idosos, com vigência no primeiro biênio da atual legislatura, tem a seguinte composição: efetivos: deputado Isauro Calais, deputada Geisa Teixeira, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Glaicon Franco e deputado Cristiano Silveira. Quanto aos efetivos, os suplentes: deputado Fred Costa, deputada Cristina Correia, deputado Tito Torres, deputado Agostinho Patrus Filho e deputado Bosco. Parágrafo único. Ficam designados os deputados Isauro Calais e Glaicon Franco, respectivamente, para presidente e vice-presidente da Comissão Extraordinária do Bloco. Artigo 3º. A Comissão Extraordinária do Bloco do Idoso deverá realizar de forma conjunta com as comissões permanentes e com as quais possuir interseção ou interface temática, audiências públicas
debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados, observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno. A comissão, artigo 4º ainda, a Comissão Extraordinária do Idoso apresentará à mesa da Assembleia relatório de suas atividades. Artigo 5º, esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões da mesa da Assembleia, 7 de julho de 2015. Questão de ordem, senhor presidente. Um minuto para terminar. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 7/7/2015. Ciente, publique-se. Com a palavra o deputado Isauro Calais, senhor presidente, presidente da Comissão dos Idosos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nossos colegas da Assembleia Legislativa, funcionários dessa casa, público presente. Senhor presidente, me orgulha muito nesse momento o ato da mesa diretora da Assembleia em criar essa comissão provisória do idoso. A nossa população idosa é visível o crescimento e visível o abandono que a terceira idade, no decorrer de anos, vem acontecendo com, principalmente cidades pequenas, o abandono por parte do poder público. Então, a pirâmide está começando a inverter. Daqui a pouco, nós vamos ter, daqui a 2, 3 décadas, nós vamos triplicar essa população que Minas Gerais está chegando perto de 14%. Juiz de Fora já tem 14% da população com mais de 60 anos. Então, é preciso, urgente, políticas públicas para que possamos fazer com que o cidadão possa viver em Minas Gerais, viver com mais tranquilidade, viver com mais segurança, com mais saúde, com mais lazer, com mais educação, que ele seja feliz ao envelhecer, e não o contrário que nós vemos hoje. Tem cidades que não têm acessibilidade, tem cidades que o índice de violência contra os idosos é altíssimo. Então nós precisamos de fazer com que isso se inverta, que o Estado possa, através desse gesto da mesa diretora da Assembleia Legislativa, começar a caminhar para efetivar políticas públicas melhor para a terceira idade de Minas Gerais, que nós vamos ter daqui a pouco uma apartheid no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte, em Miraí, em Muriaé, em todos os cantos, se não efetivarmos políticas públicas que possam garantir ao idoso mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade, que ele possa terminar os seus dias, senhor presidente, com mais felicidade. E esse gesto da mesa diretora, que foi lido por Vossa Excelência, é um presente para a legião de idosos que nós temos em Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência informa ao plenário que, por solicitação do governador do Estado, contida na mensagem número 52/2015, o projeto de lei número 1915/2015 passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do artigo 208 do regimento interno. Pela ordem, com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Não pode dar prosseguimento aí, presidente. Não quero. Não, eu estou aqui em pé, mas ainda sem um objetivo definido. Olha, nós temos requerimentos aqui para votar, mas eu verifico de plano que não tem número suficiente. Vossa Excelência entrará na votação dos requerimentos? Vai tocar os requerimentos. Pode votar? Pode. Se estão de acordo, vamos aguardar, vamos... Pode ler, tudo sim. Senhor presidente, tem acordo? Tem. Os requerimentos... Como há acordo para a votação, nós vamos prosseguir a reunião. Requerimento ordinário número 1901/2015 da Comissão de Segurança Pública, solicitando ao prefeito municipal de Belo Horizonte informação sobre a existência de exigência de medidas urbanísticas compensatórias das empresas UniVH e MRV em razão dos impactos urbanísticos causados no bairro Buritis, decorrentes de atividades da referida empresa. Em votação, requerimento. Senhores deputados
e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento ordinário número 1902/2015 da Comissão Ordinária das Águas, solicitando ao diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, informações referentes ao resultado do estudo completo acerca das águas minerais de São Lourenço, requerido por meio do ofício que menciona. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 1903/2015 da Comissão de Transporte, solicitando à concessionária Via 040 providência para que não sejam realizadas obras de manutenção e melhoria da BR-040 no trecho entre Sete Lagoas e Belo Horizonte, no período compreendido entre 6 e 19 horas. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ordinário número 1904/2015 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando à Conferência Nacional dos Bispos CNBB a abertura dos arquivos da Igreja Católica às comissões nacional e estadual da OAB sobre a escravidão dos negros no Brasil. Importante esse requerimento, mas vamos lá colocar em votação. Senhores deputados e senhores deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Verificação, presidente. Requerimento aprovado. Verificação. Solicitei verificação. É regimental, nós vamos solicitar a recomposição de quórum. Primeiro a verificação de votação, que seria... Vamos solicitar a verificação de votação. Tá, tá. A presidência apenas informa que será computada a presença para efeito de quórum o deputado que permanecer em plenário e não registrar o seu voto. A presidência vai iniciar o processo de votação. Os deputados e os deputadas queiram ocupar seus lugares, aguardar o toque da campainha para a primeira chamada. Em votação, pode soltar. Em votação. Peraí, vamos guardar um pouco. Já foi. De verificação. Não, só tem que falar. Primeira chamada. Em votação, o requerimento. Em votação. O requerimento número 1904/2015 da Comissão de Direitos Humanos. Gustavo, você vai fazer uma declaração? Não está registrando, não? Depois totaliza. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Não vai dar, não. É verificação. Constata a inexistência de quórum e se é Vai desconvocar hoje, né, Carlão? Vai desconvocar hoje, né? Já, né? Já desconvocou. Eles erraram aqui de Carlão, não fui lá. Não, tudo tranquilo para falar. Para com isso. Não, conversa com os meninos lá. Sabe por quê? Como você tem que convocar 24 horas, o que eles fazem? Nós vamos renovar a votação, porque houve um blackout aqui e não registraram os votos. Tá certo? Então nós vamos renovar a votação. Tá bem. Então, primeira chamada de votação. Culpa de Alencar. Funcionou tudo.
Houve um backup no sistema de votação aqui. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que aconteceu com o painel. O deputado João Leite perguntou para mim o que aconteceu com o painel. Que aqueles que não votaram estiverem no plenário, será computado o voto conforme o regimento interno. Deputado, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que aconteceu com o painel. Houve um equívoco de alguma pessoa que apagou. Mas nós vimos ali 12-1. Foi um erro de digitação, é um problema neurológico, você não pode entrar nesse detalhe. Neurológico da máquina. Problema neurológico. Equívoco digital por processo neurológico, né? Então, você entenda isso. Presidente, você é demais. Nós vamos renovar a votação. Senhor, né? Primeira chamada. Em votação, o requerimento que diz o seguinte, número 1904/2015 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando à Conferência Nacional dos Bispos, CNBB, a abertura dos arquivos da Igreja Católica às comissões nacional e estadual da OAB sobre escravidão dos negros do Brasil. Isso é importante. Em votação, primeira chamada. Depois o Braulio Barros fala aqui comigo. Isso ali. Vota sim. Votei em branco. Aleca, vota sim. Votei em branco. Votei sim. Isso é que é um voto racista. Se você votar sim, eu te dou um telezinho. Isso é que é um voto racista. Só porque o negócio da igreja votou em branco. Puta, é mesmo. O negócio é de escravidão, já votou em branco. Ah, mas eu ficou com medo. Podemos? Vamos proceder à segunda chamada. Em votação, segunda chamada. O deputado Eli Tarquínio está aferindo o quórum para a votação de alguns requerimentos, requerimentos que foram apresentados pelos próprios deputados, mas que precisa ver se haveria um quórum para a votação desses requerimentos. Vamos acompanhar a votação. Entendi nada. Cara, o outro médico falou que era mal de Parkinson. Você é médico também? Quanto? Senhor presidente, pela ordem, o psiquiatra falou que... Não dá não. Vamos anunciar. Votaram sim. Votaram sim. 15 senhores deputados, mais... Senhor presidente, alguns deputados estavam aqui dentro não vamos computar os votos deles. Não houve voto em branco. Portanto, não houve quórum. E, portanto, não temos quórum para continuar a reunião. E os nomes de comissão, senhor presidente? O presidente torna sem efeito a votação. Comissão, senhor presidente, em vez de você encerrar. Mas o senhor aprovou ele. O senhor tem que falar que está sem efeito a votação do requerimento. Portanto, é o seguinte, não temos quórum. Diante da falta de quórum, o requerimento não está aprovado. Mas ele voltará a ser votado, não é isso? Não foi aprovado o requerimento. Mas ele volta, ele pode voltar para a votação. Certamente poderemos usar alguns artifícios do regimento, quem sabe, né? Então, como não há quórum, a presidência encerra a reunião e convoca senhores deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Importante, fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje.